no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 50. Diz o texto: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Até o versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Esse é o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 41 até o 50. Queridos irmãos, esse texto, ele fala sobre a história da família de Jesus. Eles levam o menino ao templo e na volta percebem que perderam o menino e já faz 3 dias. Não sei o que você imagina, mas o que nós podemos imaginar que se passou na cabeça dos pais deles? Eles perderam Jesus. Os próprios apóstolos passaram pelo menos 3 anos com Jesus. Mas quando Jesus foi morto na cruz, por 3 dias, eles ficam sem Jesus. E esses 3 dias causam um desespero tão grande no coração daqueles homens. Então Maria e José, depois de um dia viajando, eles percebem que Jesus não está com eles. Quantas das vezes nós, queridos, perdemos-nos de Jesus, não percebemos que já não estamos caminhando com Ele, assim como esta família. O que devemos fazer quando nós perdemos o foco em Jesus Cristo? O que você faz? O que você faria se perdesse o foco em Jesus Cristo? Nós vemos que nessa passagem, Jesus se coloca ali entre as autoridades das Escrituras, entre os rabinos. E aos 12 anos, aquela criança lê um trecho da Torá no meio deles. Então agora nós entendemos essa passagem. O porquê Jesus fica entre os doutores, conversando, deixando os doutores da lei impressionados. Jesus está no lugar que ele sempre quis estar. Mas
O que nós podemos aprender com esta passagem? Porque há uma busca hoje, meus queridos, por Jesus Cristo. Há uma busca, sim, há uma busca muito grande. Em muitos lugares, o nome de Jesus é proclamado. O nome de Jesus é falado pelos alto-falantes, pelos microfones. Pessoas vão atrás de Jesus. Mas nós precisamos entender que tipo de Jesus tem sido apresentado nesse nosso mundo. Jesus não é aquele amigão que aceita todas as coisas. Jesus, ele não é simplesmente um ajudador de pessoas. Jesus não é simplesmente um assistente social que faz bens para as pessoas. Jesus é Senhor. Aonde nós estamos procurando Jesus? Será que nós também já o perdemos, assim como seus familiares? E não por 1, 2, 3 dias, mas por muito tempo que nós não nos voltamos mais com o coração sincero a Jesus? Será que nós já nos demos conta que nos perdemos dele? Muitas pessoas dizem que Jesus é o Senhor. Em muitos hinos nós ouvimos falar que Jesus é o dono da vitória. Em muitas situações, igrejas, segmentos, nós ouvimos falar que Jesus é o Senhor da história. Mas será que de verdade Jesus tem realmente sido o Senhor da nossa história? Será que a sua palavra tem penetrado em nossas vidas de tal forma que tem influenciado e mudado a nossa direção, o nosso rumo? Será que nós estamos prestando atenção nesta palavra e nos encontrando com Jesus e realmente dando uma virada radical na nossa vida? Será que o nosso relacionamento com Deus tem sido um relacionamento maduro? Será que nós temos tido esse tempo, essa conversa séria com Cristo? Temos levado sério? Eu sei que esse mundo está complicado demais, mas será que nós temos levado Jesus a sério? Quantas pessoas estão seguindo um caminho? Quantas pessoas estão pegando uma reta e estão indo com afoitos? Com força, com entusiasmo. Pessoas pegam a Bíblia, colocam debaixo do braço, vão nas redondezas, vão nas casas, anunciam o Evangelho, tentam explicar do jeito que eles conseguem entender. E passam para frente uma mensagem que Jesus está salvando. Mas eu quero te dizer, meu amigo, será que Jesus está nessa? Será que o nosso ensino nesses lugares aonde nós temos ido, ele está coerente com a palavra de Deus? Será que o segmento aonde nós estamos, a sua doutrina é uma doutrina bíblica, genuinamente bíblica? Ou ela tem resquícios de idolatria, de heresias, de crenças populares? Será que nosso segmento ele está genuinamente bíblico ou não? Quantas das vezes caminhamos e vemos amigos, conhecidos nossos, empolgados porque foram orar e falar da palavra em algum lugar para algum grupo de pessoas. Mas quando nós analisamos com o acompanhamento da Sagrada Escritura, então percebemos que aquele ensino que foi passado, ele contém heresias, ele contém idolatria, ele contém ensinos que não condizem com a palavra de Deus. Então, como é que Cristo pode estar nisso? Como é que Jesus pode estar abençoando esse tal trabalho, essa tal missão, quando ela não está plenamente de acordo com a sua palavra? Nós não podemos adulterar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem poder para salvar, tem poder para santificar o homem, de levantar o homem que está caído. Mas ela só consegue fazer isso quando ela é anunciada de maneira genuína e verdadeira. Eu não sei se você percebeu nessa leitura, mas os pais de Jesus tinham certeza que ele estava com eles. Os pais de Jesus caminhavam seguro, apesar de não vê-lo, eles acreditavam que Jesus estava entre os parentes. Mas quando eles deram conta, Jesus não estava com eles.
Meu irmão, quantas pessoas estão assim, achando que Jesus está no nosso meio, que Jesus ele está funcionando conosco, que Jesus está caminhando conosco, que Jesus ele está abençoando o nosso trabalho. E nós vamos fazendo, e vamos ajuntando trabalho e compromissos, e vamos que vamos, mas a coisa não flui, não acontece, é só briga, é só contenda, é só divisão, e de repente o trabalho não existe mais, e cria grupos e outros grupos, e acontece, e vão surgindo trabalhos, e grupos, e siglas, e nomenclaturas, mas o evangelho não avança. Porque esse trabalho provavelmente não tem a mão de Deus. E sabe como que você vai discernir isso? Quando você olhar para aquilo que você crê. E ver que aquela doutrina é uma doutrina antibíblica. Contendo heresias. Contendo, muitas das vezes, um quadro de autoajuda. Não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno, meu querido, ele combate pecado. O evangelho genuíno, ele anuncia a vitória sobre todo o pecado. O evangelho genuíno, ele anuncia a salvação, a ressurreição. Ele não contém nenhum tipo de suporte antibíblico. Ele só contém a vontade de Deus. Quantas das vezes pessoas estão como José e Maria, acreditando que Jesus está ali entre eles, mas Jesus não está. Quantas pessoas têm buscado a Jesus porque convém, é conveniente, todo mundo faz, meu amigo faz, minha amiga faz, meu esposo faz, minha esposa faz, então também farei. Buscam a Deus porque convém, para não ser contrário ao resto do grupo ou à família, mas não querem de fato Jesus. Quantos o buscam por consideração? Quantos perderam o foco do sagrado? Quantos, por causa de cargos e vaidades espirituais, religiosas, perderam o foco do primeiro amor, da busca incessante, do zelo pelas coisas do Senhor, e hoje vive só no nome, não tem essência? Perderam a Jesus faz tempo. Jesus não está no meio desse grupo, que não se submete ao seu senhorio. Apesar de que as pessoas afirmam por A mais B que Jesus está com elas, no fundo, pelas evidências e pelo conteúdo dos seus ensinamentos, Jesus nunca esteve ali. Quantos perderam o foco? Nós precisamos procurar a Jesus. Veja o versículo 49 o que diz. Diz o versículo 49. E ele disse, por que é que me procuráveis? Por que você procura Jesus? Onde é que você tem procurado a Jesus? Por que devemos procurar? Ele está perguntando por que vocês estão me procurando. É como se Jesus estivesse falando, o que é que vocês querem de mim? É a prosperidade? Não terá? É a cura? Talvez não tenha também. É o bem-estar? Talvez não tenha. Por que você procura Cristo? Por que você procura Jesus? Jesus está perguntando, por que estão me procurando? Vamos aprender alguma coisa aqui hoje, meu querido. Onde é que você tem procurado a Jesus? Na religião? Você que é frequentador de igreja, de grupo de oração, de segmentos religiosos, carismáticos, de efusão do Espírito, de pentecostalismo, você procura isso? É isso que você tem procurado? Você está enganado, meu querido. Você tem procurado em seitas, em filosofias que te dá a paz, que te garante a paz? Não, ele não está ali. Nas heresias. Você tem caminhado aí pelas avenidas, pela Via Dutra, até os templos, para agradar a quem? Você tem feito o sacrifício de fazer caminhadas, romarias, para agradar a quem? Não é a Cristo, meu querido. Ele não pede nada disso. Você tem acendido velas, para que você tem acendido velas e para quem? Meu querido, para que você tem feito esse ritual de orações repetitivas o tempo todo? Isso é mantra, meu querido. Cristo não pede nada disso. Essa procura sua é num caminho sem saída. Que espiritualidade é essa que você coloca um copo para ser abençoado na frente da televisão? Uma porção de sal para receber a oração desse ou daquele missionário, suposto apóstolo?
É aí que você está buscando a Cristo? Nessas crendices? Nessas mantras religiosas? Nessas filosofias que garantem e prometem o seu sossego, a sua paz, a sua cura, o seu equilíbrio emocional? É aí que você está procurando a Cristo? Desculpa, você não vai encontrar, meu querido. Quantos métodos errados, quantos rituais, rico no conteúdo de normas, mas pobre, vazio de conteúdo bíblico. Quantas pessoas que sobem escadas de joelho e acreditam que aquilo agrada a Deus. Quantos, meus irmãos? Quantos colocam uma cruz nas costas em determinadas épocas do ano e caminham por distâncias enormes e longas e demoradas, cansativas, e mutilam seus corpos e acreditam que aquilo agrada a Deus? Meu irmão, você está tremendamente equivocado. A Bíblia não pede nada disso. Quantas doutrinas puramente de homens, criadas pelo ego e justamente por estar distante de Deus, que criam doutrinas totalmente antibíblicas e cheias de heresias e passam para frente para as pessoas fazerem. É corrente do sal, é a bênção da rosa, é o óleo ungido, é a água benta, é o pão bento. Totalmente longe daquilo que Deus quer. Campanhas, quantas campanhas? Campanhas para cura, campanhas para o emprego, campanha para derrotar Satanás. Que busca é essa, meu irmão? Está na hora da gente parar um pouco e pensar de maneira racional e também de maneira bíblica. E deixar todas essas crendices, esses rituais vazios e pobres, que não levam a lugar nenhum. Pessoas estão cansadas de uma religião fria, meramente humana, com sérias tendências aquilo que é demoníaco também. Baboseiras sem tamanho. Pegaram o evangelho genuíno e jogaram fora. E no lugar do evangelho genuíno criaram doutrinas humanas e demoníacas que adoram o homem e outras vezes adoram o próprio Satanás. Que não tem respaldo bíblico. Em muitos lugares a Bíblia ela é um objeto esquecido. Em muitos lugares a Bíblia é um livro ultrapassado, que não serve para mais nada. Eu te pergunto, Deus quer sacrifício de homens? Deus por acaso está pedindo algum tipo de sacrifício de homens? Não. A Bíblia diz que o que Deus pede é para que nós possamos buscá-lo de todo o coração, diz o texto. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É isso que Deus pede. Mas nós não estamos vendo isso, meu querido. Veja o Brasil, que situação terrível. Quem disse que nós somos um país cristão? Se fôssemos um país cristão e que fosse crescente ser cristão aqui, se cada dia mais pessoas estivessem se convertendo, meu irmão, esse nosso país não estaria nessa crise que está, nessa violência que está, na violência que impera, na corrupção entre as grandes lideranças políticas. O Brasil é visto lá do lado de fora pelos outros países como um país que está quebrado. E você pode me perguntar, o que isso tem a ver com a pregação? Claro, se nós fôssemos um país genuinamente cristãos, nós estaríamos orando por ele, o evangelho estaria imperando no nosso meio, inclusive nas camadas políticas. Mas não é isso que tem acontecido. A corrupção, muito pelo contrário, ela tem entrado dentro das lideranças cristãs. O mundanismo tem entrado dentro das igrejas, e coisas que são 100% santas estão sendo lançadas fora, dando lugar ao profano. Doutrinas humanas e diabólicas têm entrado dentro das estruturas das denominações cristãs.
Meu irmão, eu quero que você entenda, Jesus não está implorando para a gente, não. Jesus não está mendigando louvor, não, meu querido. Deus não está aceitando esse tipo de louvor que está sendo oferecido a Ele de qualquer jeito, de maneira antibíblica. Nós não estamos buscando a Deus, de fato. Nós estamos buscando o nosso próprio ego. Nós estamos buscando satisfazer o nosso próprio egocentrismo. Nosso próprio ego. Isso não é evangelho, meu irmão. Jesus não tem cobrado essas coisas da gente. Jesus não anda atrás de nós, correndo atrás de nós, mendigando louvor, pedindo que a gente o aceite. Engana-se quem pensa assim, que Jesus precisa da gente. Jesus está onde sempre deveria estar. Quando procuraram Jesus, ele estava no templo, ou seja, no lugar de adoração. Jesus está sempre no ambiente de adoração, seja ele no templo ou seja na tua casa. Jesus está aonde sempre ele esteve, num ambiente sagrado, e abençoa aqueles que o buscam. É bom a gente começar a deixar esse negócio de religião de lado. A religião tem levado muita gente para o inferno, meu irmão. Chega de ficar defendendo placa de igreja, essa sem vergonhice que nós vemos na mídia. Supostos líderes religiosos disputando o quê? Espaço na mídia. Quem é o dono da verdade? Se a Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores, tendenciosos ao pecado. Nós estamos levantando placa, dizendo é aqui, é ali, é acolá, meu querido. Mas no fundo nós não estamos vendo nada de mudança de vida nem de conversão. Nós não temos que defender placa de denominação. Nós não temos que dizer Deus está aqui ou Deus está ali. Nós temos é que buscá-lo de todo o coração. Nós temos é que confessar os nossos pecados. Nós temos é que nos arrepender dos nossos pecados. E é isso que justamente não tem sido anunciado por aí. Renúncia de pecado, conversão, confissão de pecado, renúncia e busca de santidade. Aonde está essa campanha pela busca da santidade, meu querido? Aonde está aquela vigília para buscar a santidade e renunciar pecado? Você já viu? Você já ministrou um louvor numa vigília dessa, meu querido? Porque o verdadeiro Pentecoste, meu irmão, não é barulho. Não é pula-pula. O verdadeiro Pentecoste, pode ter certeza, ele se dá num coração quebrantado, que confessa pecados, renuncia e quer viver o reino de Deus. É isso que o Brasil tem precisado. O Brasil não precisa de campanha do sal. O Brasil não precisa de campanha da água benta. O Brasil não precisa que alguém fique em frente a uma televisão para receber bênção, cura, libertação, milagre. O Brasil não precisa que alguém ponha uma cruz nas costas e vá até o templo mais religioso que possa existir nesse país. O Brasil não precisa disso, meu irmão. O Brasil precisa de pessoas que confessem seus pecados, que se convertam a Jesus Cristo. De políticos que verdadeiramente se convertam e anunciem o reino de Deus nessas camadas. Que renuncia a todo tipo de corrupção, de avareza, de desonestidade. E é o que tem faltado. O Brasil não precisa de ministério de música cantando bonito. O Brasil precisa de verdadeiros homens que pregam o evangelho através das suas canções. Queiram o público, queira ouvir ou não. O Brasil não precisa de cantores e ministros de música que peçam para o povo tirar o pé do chão e pular e dançar. O Brasil precisa de homens que tenham um chamado para usar essa ferramenta chamada louvor para anunciar o evangelho de Jesus, para que todos aqueles que foram eleitos sejam despertados do sono do pecado e entrem dentro do plano de salvação do Senhor. É disso que nós precisamos.
Por isso eu digo, meu irmão, nós perdemos há muito tempo. Assim como os pais de Jesus não perceberam que ele não estava mais ali, assim caminha a nossa espiritualidade nesse país. Uma porcentagem muito grande de pessoas caminham achando que Jesus está ali, mas ele não está. Sabe por quê? As evidências mostram que ele não está. O que nós estamos vendo de fruto é uma coisa minguada, rala, fraca, temporã, que não mata a fome, que não sacia a fome de ninguém. É só barulho, é só volume, mas não tem essência. Aonde nós temos procurado a Cristo? Na vaidade, na soberba, no egocentrismo, no egoísmo, no dinheiro, nos bens materiais. Estamos equivocados. Ele não está aí. Nós precisamos anunciar o Cristo que se revela na sua palavra. Os homens têm mudado o cerne do Evangelho. Aqueles que se dizem ministros de Cristo em muitos lugares têm mudado o cerne das boas novas. Têm mudado o foco. Têm colocado artifícios para tentar chamar as pessoas e não funciona. Estão adulterando o sagrado, tudo pode. Aquilo que não podia, agora pode. Aquilo que não se ouvia, agora pode se ouvir. Aquilo que não se falava, agora pode se falar. Artifícios humanos pecaminosos entram dentro do sagrado. Como vamos encontrar Cristo ali, querido? Se nós o tiramos dali, se nós o esquecemos, semelhante aos pais de Jesus, que voltaram para suas casas e esqueceram Jesus. É bom a gente entender e aprender uma coisa, sabe? O Cristo de Deus, Ele é o Cristo de Deus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Sim, Ele ainda opera, Ele ainda salva, meu querido. Apesar dessa mentira demoníaca que está aí. É uma pouca vergonha, meu irmão. Alguns segmentos que fazem exorcismos ao vivo, que fala com o demônio para impressionar pessoas, que ficam entrevistando o demônio na mídia. É vergonhoso. Essas experiências que se dizem pentecostais, aonde um tal ministro joga o seu paletó para cima, as pessoas caem no chão e dizem que aquilo ali é poder de Deus, aquilo ali é uma pouca vergonha. Não tem nada de bíblico ali. Aquilo não serve para nada. O Evangelho não foi feito para as pessoas ficarem fazendo show pirotécnicos, meu querido. É um engano, esse engano prolifera, mas eu quero dizer, apesar disso, apesar dessa bagunça que está acontecendo no nosso mundo, Jesus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele se revela na sua palavra. Nós perdemos o hábito da leitura. Você quer encontrar Cristo e vai ver o pastor? Você quer encontrar Cristo e vai ver o padre? Você quer encontrar Cristo e vai ver o missionário? Oh, vai na tua palavra, vai na palavra dele que você o encontra, meu querido. Não fique correndo atrás de homens, porque homens são homens e você sabe muito bem o que isso significa. São pecadores como nós. Todos pecaram e destituídos da graça de Deus estão. Não haverá uma nova profecia, meu irmão. Não haverá um novo evangelho, meu irmão. Você está correndo atrás de profecia e de manifestações espirituais. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. A maior manifestação espiritual que possa acontecer, e talvez nós não estamos dando valor a isso, é mudança de vida. O rapaz está viciado no crack, não é mais. Está viciado no álcool, não é mais. Caiu na vida de prostituição, agora não é mais. O casamento está quebrado, agora consertou. Você quer manifestação espiritual maior e mais poderosa do que essa, meu irmão? Você não vai encontrar, você está equivocado. Nós estamos equivocados. Estamos buscando a Cristo onde Ele não está.
estamos buscando não é a Cristo, nós estamos buscando as maravilhas que supostamente as pessoas dizem que Cristo está fazendo. Mas, meu irmão, a história se repete. Aquela multidão andava atrás de Jesus, sabe para quê? Para ver maravilhas, para ver milagres. Porque na hora de crucificar, meu irmão, pode ter certeza, parte muito grande daquelas pessoas que estavam ali gritando crucifica-o, essa mesma multidão também estava atrás dele para ver milagres. E nunca encontraram com Jesus e perderam uma oportunidade muito grande. Estiveram 3 anos para lá e para cá atrás de Jesus, estiveram próximos, talvez tocaram, talvez abraçaram, mas o coração deles não estavam querendo Jesus, não estavam procurando a Cristo, estavam procurando os seus milagres. Por isso quando o abraçaram nada sentiram, por isso quando estavam perto deles nada mudou. Sabe por quê? Porque o coração deles não queria ver Cristo. Eles estavam buscando outras coisas. Meu irmão, a história se repete, multidões para cima e para baixo, templos superlotados de pessoas, mas não acontece nada de mudança. É a busca do milagre, é a busca da prosperidade, essa maldita prosperidade que tem levado pessoas para o inferno. E nós não estamos vendo conversão nenhuma. É só casamento que não está dando certo. É só corrupção dentro das igrejas. São líderes que se caem no pecado da avareza. Não conseguem administrar os bens da igreja. E essa bagunça, tudo pode, meu querido. Mas não se assuste, meu irmão. Se você realmente quer encontrar o Cristo da Bíblia, você vai encontrar. Aceitando sua palavra, confessando os seus pecados, arrependendo dos seus pecados, aprendendo com a sua palavra uma maneira santa de viver, correta, e que esteja na vontade de Deus. Deus é suficiente. Ele não usa de nenhum artifício a não ser o seu amor. Esse é o artifício que Ele usa. O amor, a misericórdia. E te chama para mudar de vida. Aceite a Jesus como seu suficiente Salvador e você vai entender que a religião nada significa diante de Deus. Se quebrante, meu querido, porque um coração quebrantado tudo pode. Deus não rejeita quem se quebranta, quem confessa-se pecador e necessitado da sua graça. Meu irmão, o tempo é urgente, o tempo de conversão. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. O diabo sabe trabalhar, ele sabe atrapalhar. E se ele não conseguiu tirar as pessoas da igreja, ele lançou artifícios, dardos inflamados dele, é claro, é uma linguagem figurativa, de pessoas que entraram dentro de igreja, mas não se converteram. E levaram ideias mundanas para lá, levaram músicas mundanas, letras mundanas, danças mundanas, teatros mundanos, não são todos, mas muitos. Pregações mundanas, homens mundanos que não se converteram, com pensamentos mundanos e estratégias mundanas de marketing. São verdadeiros empresários e empreendedores, não são missionários. Muitos deles não são missionários, não são pregadores, não são enviados de Cristo. Mas estão lá, enganando pessoas, manipulando pessoas. Mas o fruto é isso que nós estamos vendo. Uma espiritualidade rala, um engano, pensando que se converteu, mas não se converteu. Tudo aquilo que era mundano está ali agindo, operando. Mas se enganam, sabe por quê? Porque usam da própria Bíblia. Para tirar textos, versículos que dê suporte a esse engano. Sabe por quê? Porque são versículos isolados. Pegam textos isolados para dar suporte a essa maneira errada de viver, dizendo que é Cristo que está pedindo, quando na verdade não é. Então, meu irmão, volte naquilo que é simples do Evangelho. Quebranta seu coração, se submeta a Cristo, fale com Ele pessoalmente, confesse os seus pecados, diga a Ele que você está arrependido, que você não quer mais viver desta forma. E eu digo para você, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar com o Cristo da Bíblia. Quando o nosso coração for sincero, transparente, então vai acontecer algo maravilhoso na sua vida. E é justamente isso, você vai encontrar o Cristo vivo. E vai conseguir discernir daquilo que é engano. Daquilo que as pessoas estão dizendo que é Cristo, mas que na verdade não é.
O Cristo não compactua com o pecado, muito pelo contrário. Ele detona o pecado. Ele veio para isso, para esmagar o pecado. Por isso ele foi dependurado no Calvário. Não existe um Cristo que não tenha cruz. Não existe um Cristo que não passou por cruz. Não existe facilidade na vida cristã. Não existe regalia na vida cristã. O que existe é o entendimento da sua palavra, um reconhecimento pela sua graça, indescritível graça, e uma escolha pela sua livre agência, uma escolha de optar pelo que é bom. Não para ser salvo, porque a salvação foi gratuita, mas para você se santificar. Sabe como é que se santifica? É se comprometendo com a palavra dele. É buscando nele. E é justamente isso que a nossa nação não tem feito por inteiro. O preço é alto, meu querido. Precisamos nos quebrantar diante dele. Precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Esta palavra, ela nos ensina isso hoje. Meu irmão, minha irmã, meu querido, será que Jesus está conosco? Aquele grupo era um grupo de pessoas religiosas, fiéis, eles tinham ido a uma festa religiosa. Eles tinham ido cumprir os seus votos. Eu vou falar, eles eram muito mais religiosos do que a gente. Eles eram muito mais fervorosos do que a gente. Mas sabe o que acontece? Jesus não estava ali. Jesus não estava entre eles. Eles precisaram voltar lá em Jerusalém. Quantos de nós, meu irmão, precisamos voltar em Jerusalém? Parar de observar os grandes templos, as grandes construções que ali existiam, porque foi isso que os pais fizeram. Depois de cumprir os seus votos, a sua obrigação religiosa, eles saíram para passear, com certeza. Observar as grandes construções, a cidade bonita, o tanto de pessoas, o movimento. Talvez, meu querido, é assim que nós estamos, observando as coisas, fazendo metas com o Evangelho. É isso que eu tenho para ganhar, é isso que eu tenho para tomar posse. E ficamos a nossa vida inteira correndo atrás dessas coisas. E quando percebemos, não, ele não está conosco, nós precisamos voltar lá. E não foi só voltar, provavelmente voltaram, andaram pelo comércio, pelas grandes construções, e não o acharam, mas eles o acharam, sabe na onde? No templo. E o templo aqui para nós não é simplesmente um lugar. Hoje nós temos que voltar no templo, mas não é um lugar. É uma atitude. É uma ação que devemos tomar. Templo significa presença de Deus, santidade, consagração. É aí que nós precisamos voltar, nessa ação. Caso contrário, vamos continuar caminhando na religião, mas Ele não estará conosco. Por isso, meu querido, nesta tarde, a pergunta é: será que Deus está conosco? Ou não? Que o Senhor te abençoe e te guarde, te guie, te ilumine. Para que a nossa caminhada, meu irmão, não seja em vão. Para que a nossa caminhada, meu irmão, faça sentido. E não estejamos perdendo tempo. Em nome de Jesus. Amém.